Home office é legal se você não tiver ar-condicionado em casa. Senão chama-se home inferno, né? Nossa, a alegria vem até a primeira conta de energia, gente. Mas vamos lá. Gente, podem me interromper a qualquer momento, eu não queria que fosse um monótono. Eu preparei só, deixa eu ver aqui quantos slides. Porque são 11. Porque se eu fosse realmente colocar tudo que eu achei legal do que está acontecendo, eu ia ficar muito mais tempo aqui. E eu não queria transformar isso numa palestra de professor ou numa aula com tom professoral, porque sempre me perguntam assim: mas Anderson, você acha que vai dar certo? Eu falei, cara, se eu tivesse certeza, eu não estaria aqui, né? Mas o que a gente tem é alguns insights para compartilhar e algumas discussões interessantes do que está acontecendo, que eu acho que afeta muito, né? Todas as ações da DataGuy e das suas filhotes, né? Que está acontecendo no mundo, que eu acho bem interessante. Então, eu queria primeiro começar, então, por favor, me interrompam quando vocês quiserem, tá? Mas eu queria começar, eu acho que é bom, antes de falar de técnica, né? É bom a gente falar de paradigma primeiro, tá? Só um slide sobre esse sentido. Que as coisas, elas têm um ciclo natural já validado, já construído, né? E eu, em particular, não tem nada a ver com o fato do Evan ter passado por esse mundo, tá? Mas eu gosto muito da ciência da história, porque eu acho que você tem que aprender com o que acontece para projetar o seu futuro. Simples assim, né? E a gente está passando por um momento em que a gente olhava para os livros de história e dizia assim: meu Deus, a revolta da vacina em 1920, como que eles podiam ser tão burros? E a gente olha para agora e está imerso numa situação dessa, né, que a gente se pergunta como é possível, né, que tenha crenças tão divergentes, né? Então, o ciclo natural das coisas na ciência é esse daqui, tá? Que é basicamente o seguinte: a ciência de longo prazo, ela responde a pergunta: dá para fazer? Entende? É uma pergunta de viabilidade conceitual mesmo, tá? Dá para controlar o vírus do HIV? Dá para colocar um algoritmo que lê um vídeo e entende os objetos? Dá para colocar um algoritmo que entenda texto? Entende? Dá para fazer, isso é o papel de uma universidade, são respostas complexas, longas, difíceis de serem construídas, certo? E as grandes oportunidades, pelo menos na área de tecnologia, vêm quando você responde essa primeira pergunta e vai para a segunda, que dá para fazer desse jeito ou nessa situação que você particulariza, né, essa possível solução, você afunila, né, aquilo que a ciência respondeu. Esse geralmente onde está posicionado a grande janela de oportunidade de mudança tecnológica e de empresas como a DataH, a Cinca, a Nulik e demais, Mister Turing, por aí vai, sobre onde é o grande ponto, né, que a gente pode se aproveitar. Porque a gente não né, vamos dizer assim, a Google que vai lá e torra 1 bilhão, 2 bilhões para responder o dá para fazer. É importante a gente ter essa humildade também, né? Mas, ao mesmo tempo, entender que, nesse segundo estágio, muita coisa ainda é muito longe do mercado, em que, convenhamos, a gente tem uma série de situações em que as pessoas ainda se perguntam: nossa, eu nem sabia que isso existia, né?
E num terceiro estágio, onde as coisas são mais maduras, que já é basicamente os produtos de prateleira, que dá para fazer melhor que os outros, porque eles já estão fazendo, aí já é uma situação de que você não é um core business muito voltado à inovação, né? Que não é muito a nossa praia aqui, ok? Então, esse também está um pouco fora de escopo. Então, dentro dessa ótica, né, eu separei aqui algumas coisas que eu acho muito interessantes do que vem acontecendo, principalmente no último ano. Primeiro, passando pela visão computacional, né? Que muito do que a gente tem experimentado de oportunidades passa muito pelo fato que nós já respondemos a pergunta: dá para fazer? Dá para você entender qual que é o conteúdo de uma imagem? E a resposta foi que sim, desde 2014. Tá? Começou em 2012, mas tivemos a certeza em 2014. Ok? Então, desde 2014, a pergunta é: dá para fazer. Dá para colocar a máquina para entender a informação de uma imagem, e, consequentemente, da de um vídeo, que é uma sequência de imagens, né? E aí, para eu não ser muito particular aqui nas técnicas, etc., né? Para quem se interessar, tem esse survey aqui que é fantástico, que você vai ver exatamente isso. Eu atuei nessa área antes daquela pergunta do dá para fazer ser possível, e eu desisti. Eu não queria pagar aquele preço naquele determinado momento de vida, lá em meados de 2006, 2007, ok? E aí, nessa aqui à nossa direita, a gente tem um gráfico que é muito interessante, porque você vê aqui, ao longo dos últimos anos, o que aconteceu, tá? E você vê que em 2014 o negócio começou realmente a ser muito destoante em termos de benchmark do que dá para fazer, né? E aí, quando você chega em patamares como esse daqui, 83, a 80, dependendo do problema, a questão não é mais o dá para fazer. Dá para fazer naquele contexto, são coisas mais específicas, mais particulares, menos generalistas. E aí é que tem a grande janela de oportunidade de produto, né? Porque aí você tem outros focos que não é responder apenas a pergunta se aquilo é possível, né? Então, foi muito interessante ver tudo isso aqui acontecer. Esse gráfico sumariza assim muita coisa do que aconteceu, que está acontecendo ainda, continua acontecendo, mas que resume bem, né? E porque é uma das tarefas mais difíceis quando você fala em reconhecimento de imagem, tá? E aí, em 2019, você tem aqui um status bem acurado, né, de tudo. E aí, o que ilustra esse passo, né, esse novo grau de maturidade do que a gente pode pensar, né? É que definitivamente as evoluções técnicas, elas passaram a ser, e eu fiz questão de destacar para vocês, né, como é que estão as propostas nessa área. Então, se abre um paper hoje, não é dizendo, olha, agora nós podemos reconhecer as informações numa imagem, mas eu destaquei aqui em negrito, né, olha, nós conseguimos reconhecer de uma maneira mais eficiente do que antes. Entende a diferença de paradigma? Não é assim, agora dá para fazer, entendeu? Não, agora dá para fazer melhor, entende? Que é exatamente a lógica mais de produto e menos de ciência. A ciência ela não está preocupada em fazer melhor, gente. Entendeu? Desculpa decepcioná-los, mas nós, como assim, a cabeça de um cientista não é assim, dá para fazer melhor? Não, dá para fazer, né? Então você tem uma visão de mundo agora que a gente achou um negócio, um jeito de fazer que é mais eficiente, né? Que é o que está escrito aqui, ó. E nós também achamos que esse jeito de fazer é mais simples, é mais escalável, é mais não sei o quê, entendeu? Por quê? Porque agora você acha que o problema está resolvido, tipo assim, consigo reconhecer os padrões nas imagens, só que aí você vai resolver um problema lá de segurança em vídeo
E aí mas esse modelo aqui não dá para rodar com 1 frame por segundo, eu preciso de 15 frames por segundo. Aí é uma questão de eficiência, é de operacionalização, é de particularidade daquela aplicação. E é esse momento que a gente está vivendo em visão computacional. Em particular, no ano passado, a gente teve exatamente essa rede neural aqui chamada EfficientNet, que ela é simplesmente espetacular. E por que ela é espetacular? Porque você traz uma lógica de trade-off entre acurácia, corta um pouquinho aqui o eixo, mas isso aqui é acurácia top 1 no ImageNet, tá? Em que você pode, literalmente, dentro de uma mesma arquitetura, dizer, não, eu quero otimizar o desempenho. Ok, então você vai ter aqui 80 milhões de parâmetros. Ou seja, vai ser difícil você rodar isso aqui em tempo real num vídeo, né? Mas, eu consigo aí 10 a 12 frames por segundo, para mim estava de bom tamanho. Ok, provavelmente uma B4, uma B5 resolve para você, da mesma arquitetura. Isso era impensável. Até 2, 3 anos atrás, ou era um ou outro. Entende? E não, Anderson, a acurácia para mim, poxa, 70 e poucos aqui para mim está passando de bom, mas eu preciso rodar em tempo real num hardware limitado. Vai lá na B0. Uma mesma arquitetura. E isso é fantástico, né? Então você traz a técnica numa lógica em que você tem que escolher entre sacrificar objetivos diferentes, né? E a tendência em visão computacional, não só para 2021, mas para os próximos anos, é isso, porque é o que dá para fazer, porque o problema em si, ele já foi, entre aspas, resolvido, mas resolvido na lógica do dá para fazer? Dá. Por isso que às vezes a gente bate, vai conversar com a universidade, o cara fala, não, mas isso não é um problema. Eu falei assim, depende para quem, né? Para o cientista, que ele só tenta responder o primeiro estágio, ele realmente acha que o problema está resolvido. Mas para você tornar isso em produto, você tem que colocar as restrições, né? Não só do dá para fazer, mas como que dá para fazer, né? Sobre quais restrições e quais condições. E esse é o grande momento da visão computacional. Então a gente deve continuar assistindo aí de camarote novos modelos em que você vai conseguir fazer essas escolhas de uma forma mais rica, né? Do tipo assim, agora eu quero colocar para rodar num Raspberry desse tamanhozinho aqui, com baixo consumo de energia. É o que deve surgir aí como as próximas cenas dessa novela. Ok? Tranquilo até aí? Vocês não estão matando a aula, não, né? Ô Anderson, cara, sim, tranquilo. E eu acho que a sua leitura está muito correta, até porque, pelo menos a maioria dos nossos clientes, né? Agora, eles terminaram a parte de que dá para fazer. Eles já saíram da hype, estão convencidos do esforço, e agora eles estão trabalhando para colocar as coisas em produção, né, em mais unidades e tal. Então, o passo seguinte vai ser esse, né, do querer mais eficiência sobre aquilo que já descobriu que dá para fazer. Exatamente. Perfeito. E isso por isso que às vezes assim, como é o posicionamento da DataGA de ser aberta a principalmente atuar quase que numa fase de prova de conceito ali dentro de projetos específicos, né? A gente a gente ter essa clareza é um ponto, porque a gente não está falando em produtos de prateleira, né? E isso é extremamente duro conversar sobre isso aqui no Brasil, onde os nossos gerentes, convenhamos, né, eles carecem de um certo nível de coeficiente intelectual, né? Eu não falo outra coisa. Então, ser didático, até para explicar esses passos, né, costuma ajudar em alguns casos, outros só entregando para Deus mesmo, né? E aí, para vocês terem uma outra clareza, né, das evoluções desses estágios, isso aqui
a evolução de uma tarefa em particular, em um dataset, né? Minha intenção era pegar aqui de segmentação semântica, mas eu me confundi, que eu fiz isso tarde da noite, que eu estava sem energia ontem à noite. Mas isso aqui, por exemplo, é como as coisas evoluíram muito rápido, né, ao longo desses últimos anos. E como a gente ser early adopter e acompanhando isso com muita calma, muita tranquilidade, uma janela de oportunidade muito significativa, né? Porque, olha só, de 2017 a 2021, gente, é um negócio assim, é um piscar de olhos, né? Em termos de mundo. Isso em tecnologia muda muito. Então, às vezes, você demorar aí 3 anos para fazer um produto, vai acontecer isso daqui, né? Então, essa também é a grande pegadinha, né, do momento que a gente está vivendo. Se a gente vai lá para a linguagem natural, né, observem que o efeito é o mesmo. Olha como isso está agressivo, eu diria. Tá? Eu acho isso aqui extremamente agressivo. Gente, isso 10 anos atrás era inimaginável. As evoluções geralmente são tratadas em décadas, talvez séculos, né? Até mais ou menos no início do século, em séculos, mas agora em décadas. E aí, de repente, você fala do seguinte: olha, eu saio aí de uma evolução dessa em curto espaço de tempo. Curto espaço de tempo, né? Mesmo em linguagem natural, que para mim é muito mais difícil do que você fazer visão computacional. E em linguagem natural, a gente tem o que eu chamaria de uma barbada. Tá? Por que barbada? Porque é um filme repetido do que aconteceu em visão computacional. O que viabilizou tanto a gente pensar em soluções de visão computacional hoje? Não é necessariamente a rede neural ou a digitalização, mas vamos lá. No ambiente empresarial, a conversa sempre é assim: o cara falando para você que tem todos os dados e a gente sempre se decepcionando com isso. É ou não é? E aí, a história do pré-treinamento ou da transferência de conhecimento entre modelos é o que viabiliza o produto na indústria. Mais do que a acurácia. Porque não adianta você falar que tem 99% de acurácia se você precisa de um caminhão de dados. Isso não existe para a gente desenvolver produtos. Não é verdade? Né? E aí, o grande pulo na linguagem natural é que a questão de transfer learning lá é muito mais agressiva do que na visão computacional. Muito mais. Por quê? Porque, primeiro, a forma como isso se desenvolveu, está se desenvolvendo, primeiro eu faço um modelo de linguagem que é entender a língua. Para você ler um e-mail, primeiro você tem que entender a língua. Não é intuitivo para vocês? A questão da transferência de conhecimento aqui é muito mais importante, muito mais relevante do que na própria visão computacional. E agora que a gente está realmente entendendo e tendo acesso a modelos que entendem língua portuguesa. E o melhor, a gente consegue ter um deslocamento no tempo assistindo ao que está acontecendo na língua inglesa primeiro. Isso é um privilégio, gente. Eu acho um grande privilégio. Por quê? Na visão, todo mundo no mesmo instante de tempo T. Mas aqui na linguagem natural, não. A gente está conseguindo fazer coisas em português do que tinha há 3 anos atrás na língua inglesa. Entende? Por mais que tenha hoje alguns movimentos do low research languages aí acontecendo, não dá, não tem o que fazer. Você não vai pegar, não tem de onde brotar dados, entendeu? Você sempre vai ter mais livros, mais conteúdo na internet de língua inglesa do que qualquer outra língua. Então não tem o que fazer. É um problema que está na origem, no insumo mais básico do que você está tentando fazer, né? E aí, assistir isso de camarote, pelo menos para mim, tem sido impactante. Porque eu vejo as coisas chegando em português e eu falo assim, gente, mas eu vi isso 3 anos atrás lá na língua inglesa. 3 anos atrás, entendeu? E aí a gente tem
quase que um modelo mais universal para pegar e fazer adaptações em contextos específicos para fazer tarefas mais específicas, e isso, para mim, é uma grande oportunidade em termos de produto. Ok? E, em particular, houve uma discussão muito intensa aqui sobre a GPT-3, né? Não, eu acho que tem alguns slides mais na frente, eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Mas fechando essa questão aqui do Transfer Learning, né? É porque, de fato, lá na Visão a gente experimentou isso, tem experimentado parcialmente, tá? Você não consegue pegar hoje detecção de objeto e fazer segmentação, né? São barreiras um pouco maiores. Mas aqui, o negócio, a gente vai experimentar um ciclo muito completo de como fazer transferência de conhecimento entre modelos, entre problemas e entre técnicas. Tá? Essa é a grande barbada em linguagem natural do que está acontecendo. Tá? Enfim, e eu tive a intenção de colocar o GPT aqui, mas acho que eu esqueci. Na questão do GPT-3, né? Eu não sei vocês, mas o que eu recebi de mensagem, né, de gente um tanto quanto leiga, assim, Anderson, será que dá? Você conseguiria fazer um GPT-3? Aí na hora que eu conto pro cara que só de consumo de energia é 4 milhões de dólares de consumo de energia, tá? Das GPUs envolvidas. Estou falando dos computadores envolvidos, tá? O cara, nossa, mas que é isso? Isso se eu tiver certo, se eu tiver implementado certinho, que a possibilidade disso acontecer é quase infinita. É a mesma de entrar um elefante voando nessa sala, né? Mas, e aí, por outro lado, eu vi também muitos cientistas de dados farfakes aí no mercado, dizendo, tá vendo como isso é um hype, como isso é no final do dia que funciona mesmo a regressão logística. Eu falei assim, cara, ok, em algumas situações isso é verdade mesmo. É regressão logística. Deixa eu te contar uma história. Ali o estágio dá para fazer. Não é naquele estágio ali, você não está preocupado assim, como construir um modelo de linguagem que a inferência é em tempo real. Não é assim que funciona. Você não responde todas as perguntas de uma vez. Entende? A pergunta ali dá para fazer? Né? Aí vai... Gente, eu lembro até hoje, quando eu vi as primeiras notícias da LexNet, da rede convolucional de 2012. Tá? O pessoal olhou assim, quê? Treinou uma rede neural em GPU? Tá doido, ninguém tem isso, não. Não, isso aí não dá nada, não, tá doido, isso aí é força bruta. Eu lembro até hoje dessas conversas, inclusive com colegas meus. Aí eu falei assim, gente, não é essa a pergunta. A pergunta é, o que está ali, né, agora tem margem para ser otimizado, para ser adaptado a contextos mais particulares, mais específicos, blá, blá, blá. Essa é a pergunta correta, né? Então, a pergunta correta na GPT-3 é a mesma. Dá para otimizar? Aquilo lá dá para transferir conhecimento para modelos menores? Dá para fazer, entendeu? Não é assim, não é um trem desse tamanho, olha aí, tá doido? Não é essa a pergunta. E também não é a pergunta correta você achar que vai conseguir reproduzir aquilo imediatamente. Entende? Então, nesse ponto, por isso que eu comecei, né, aqui a nossa talk, dizendo, cara, gente, se a gente não aprender com o passado, a gente, sei lá, é uns imbecis. Né? Desculpa a sinceridade. O animal mais inteligente, um dos mais inteligentes, na verdade, é o polvo. Não sei se vocês sabiam, né? O polvo ele tem neurônio até nos tentáculos. Mas por que, que ele não dominou? Né? Porque ele é totalmente antissocial, ele não transfere o conhecimento de uma geração para outra. Então, pelo amor de Deus, vamos aprender com o que aconteceu lá atrás. Né? E aí, a questão é, GPT-3 é para daqui 2, 3 anos. Talvez aí, né? Talvez 2 aí, se a gente for otimista. Ou muito otimista, alguém vai, no ano que vem, vai assim, puta, agora eu consigo fazer aquilo com metade dos recursos.
computacionais, metade não, ainda não dá, né? Mas com 5%. Em 2012 aconteceu isso. Primeiro a LexNet, aquela rede trambolhão, papapá, né? Você tá doido. No ano seguinte, alguém foi lá e falou assim, olha, dá para fazer com aqueles resultados, otimizando aqui com 20% dos parâmetros. Eu lembro de ler esse paper. Entendeu? E aí, esse é o ciclo natural das coisas, né? E no caso de linguagem natural, você está nesse momento, né, de oportunidade do que está acontecendo, só que a sorte é que a gente tem literalmente 2 tickets de viagem no tempo. O primeiro do que aconteceu em visão computacional e o segundo do que acontece na língua inglesa, que depois vai repercutir aqui nas outras línguas, igual ao do brasileiro, né, do português brasileiro. E para dados tabulares? Né? Bom, para dados tabulares, notícias boas e ruins, né? Nós não temos novidades e eu acho que não teremos. Continuaremos a não ter, tá? Em termos de técnica de IA em si. Agora, existem vários desafios que eles não são modelos de aprendizado. A gente vai continuar evoluindo, mas de outras formas, né? E aí os desafios são desafios de maturidade, que é a questão da digitalização. Então você tem técnicas, mas você não tem dados. E dependendo do setor que você fala, o cara vira para você e fala assim: mas não é IA? Cadê o IA, né? Cadê o inteligente? Ô, imbecil, né? Vamos lá, cadê seu. Você usa as coisas no papel até hoje, você quer mágica, né? Mágica não é com a gente. Os desafios de modelagem, né? Aí é muito você saber os problemas, as dores da empresa antes que o cara te conta, porque às vezes ele não consegue nem te contar sobre isso. Isso vai continuar sendo uma barreira. Mas, e desafios de processo, sobre como usar os resultados. Por quê? Porque é muito comum a gente ter e fazer uma predição, fazer uma classificação, mas o cara não sabe o que fazer com aquela informação. Aí a gente tem que ser quase eu estou chamando aí de um full stack, sei lá, alguma coisa aí, qualquer coisa que eles queiram dizer, porque a gente tem que ir lá fazer o modelo e ainda tentar o cara ajudar a resolver o problema, né? E aí eu coloquei esse slide mais para falar, na verdade, do Auto Machine Learning, porque o que acontece? As Big Techs têm colocado um caminhão de dinheiro em cima de automatizar soluções de dados tabulares. Mas ainda, meu palpite, isso vai continuar sendo inviável. Porque o problema não é modelo, o problema não é engenharia de dados, o problema desses 3 aqui, se eu fosse escolher, eu escolheria modelagem. Continua sendo o problema. E aí do modelagem você descobre um dado que falta, um dado que não é bom e por aí vai. Entende? O que plataforma resolve sobre isso? O Auto Machine Learning ele vai fazer sentido possivelmente para a geração que vem depois de nós. Por quê? Porque tudo vai ser digital. Aí, você ter plataformas de Auto Machine Learning, para mim, vai fazer sentido, porque você não vai ter barreira de falta de dados, a modelagem vai ser mais simples, vai ser tudo digital, e talvez sobre alguma coisa de processo. Mas aí as próprias pessoas já têm uma cultura um pouco, espero eu, né, mais madura de como essas ferramentas digitais elas funcionam ou não, né? Então, por mais que, Anderson, mas por que tem tanto investimento nessa área ainda? Porque quando você pensa em escala global, você ainda consegue colocar um vendedor lá na ponta que joga um migué e alguém acredita que aquilo é automático e depois isso cai na mão do estagiário para fazer aquilo acontecer, porque já se gastou-se algum dinheiro com aquele tipo de licença, né? Mas, na prática, eu duvido muito que isso vire um fully, né, uma automação completa de solução a ponto de você pegar alguém não programador e que consiga construir uma solução de ponta a ponta com essas plataformas de auto machine learning que operam em dados tabulares, ok? E
Mas existem talvez algumas questões aí emergindo que eu acho que são interessantes em dados tabulares, que é interpretabilidade e privacidade de dados. Tá? Interpretabilidade é um ponto que entra aqui nesse último aqui, que é o desafio de processo, porque eventualmente você quer saber assim, qual variável que está impulsionando o cara, né? Eu lembro que há muitos anos atrás eu participei de um projeto que o cara virou para mim e falou assim, agora eu quero entender exatamente por que o cara ele cancela o serviço. Aí eu virei para ele assim, chega aqui, o CEO. E olha que é um cara inteligente, tá? De verdade mesmo, não estou fazendo sátira, não. Se isso fosse realmente possível e tivesse expresso por regras, por que a gente está fazendo, então, aprendizado a partir dos dados? Aí ele parou e pensou assim, tem razão. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que a gente chama de interpretabilidade. Gerar alguns insights, gerar algumas curiosidades, investigações em cima, ok. Entender por regras absolutamente estritas, você vai ter que virar para o cara e dizer assim, olha, deixa eu te contar, né, um pouquinho. Vamos lá, então a gente está perdendo tempo fazendo aprendizado a partir do dado. Você coloca um if else, aí vira if else. Entende? Aí é desenhar um processo, nem que seja na mão. Né? Mas, de todo modo, é onde hoje tem muito esforço e tem surgido técnicas interessantes, porque também é um estágio acima do dá para fazer. Né? Então, assim, eu quero entender qual variável impacta mais, né, nessa predição que você está fazendo. Ok, é razoável, né? E aí já tem técnicas que não tinham até pouco tempo atrás, não é que não tinham, elas não eram tão populares ou tão acessíveis como Sharp, LM e algumas outras técnicas que visa estabelecer interpretabilidade de modelos, ok? Isso vai continuar sendo uma crescente aí no curto prazo, ok? E na questão da privacidade dos dados, né? Porque aqui no Brasil, vocês sabem, não preciso nem comentar, mas assim, tem tido muito investimento, eu acho que também é uma grande barbada para os próximos anos. A gente já tem modelos que operam sobre dados criptografados. Só que o que acontece? Não é uma coisa que você pega ali uma árvore de decisão do jeito que a gente roda hoje e coloca em cima do dado criptografado. Não funciona. Tem que ser uma técnica construída para funcionar em cima desse tipo de dado. Tá? E aí já está tendo, né, alguns frameworks nesse sentido, só que eles são muito recentes, muito verdes, instáveis. Então, isso é uma tendência, principalmente no mundo ocidental, né, que a gente vai ver muita coisa acontecendo aí de novidade sobre novos frameworks, novas técnicas para lidar com isso, porque isso não é um problema só do Brasil, mas um conceito do Ocidente em maior ou menor grau, ok? E o aprendizado por reforço, para finalizar, ainda não rola. Tá? Para tristeza do Evandro, ainda não é o momento. Por quê? Porque ainda temos uma dependência muito grande de simulação. Tá? E não se consegue construir simulações muito fidedignas ao que é o problema real. Né? Recentemente, eu tive um longo debate com alguns dos meus alunos aqui. A Salesforce fez um framework sensacional de simulação de ambiente. E aí algumas pessoas aqui do Lab que assim, professor, nossa, você vê que trabalho legal, eu queria fazer alguma coisa nesse sentido. Eu falei, você queria? Você acha que isso sustenta o modelo que a gente opera aqui de sinergia com as empresas e tal? Ele, acho que sim, é uma questão de explicar. Eu falei, a gente não consegue nem explicar IA direito, você quer mesmo tentar explicar o simulado para o cara? A simulação, né?
E aí ainda é uma técnica de nicho, né? O que é que isso significa? Ou que você tem que ter um ambiente simulado, né? Fidedigno, ou que a própria solução seja no simulado, ou que o erro custe barato, que também é um nicho, né? O que eu digo com um erro que custa barato? Alguma coisa do tipo assim, eu mandar um SMS de cobrança para o cara custa 2 centavos. Então, errar nesse contexto é barato, né? E se ele paga, o meu retorno é alto. Então, ainda vai continuar, pelo menos no primeiro momento, técnica de nicho, a menos, tem algumas propostas acontecendo muito interessantes, mas que eu acho que vai demorar pelo menos aí, assim, sendo muito otimista, de 3 anos para isso evoluir. Coisas como Synth-to-Real, tá? Que é muito complicado, mas que já está na porta aí, já existe um horizonte, mas no curto prazo ainda é uma técnica de nicho, ok? Então, era isso do que eu construí de percepção de tudo que está rolando, assim, de uma forma mais intensa, e do que eu acho que está acontecendo de oportunidade, principalmente em termos de produto, né? Não quis ocupar todo o tempo exatamente para interagir com vocês, para ver quem está matando aula. O Anderson, no campo do processamento de linguagem natural, alguns anos atrás, não, acho que é um ano atrás, né, teve alguma coisa do Facebook lá falando de um modelo agnóstico, né, de linguagem. Está tendo algum desenvolvimento nessa direção ou não? Sim. Tanto em texto quanto em voz, tem acontecido um fenômeno muito curioso, que é dos chamados modelos cross-language, né? Multilíngua. E o que é o mais bizarro da história? É que você pegar um modelo multilíngua e fazer um fine-tuning para português funciona melhor do que você treinar qualquer modelo em uma língua só. Credo. Aí você até pega assim, ok, vamos pegar o inglês. O inglês só tem 2 fonemas que não tem na língua portuguesa, que são as 2 variações do TH. Aí, faz sentido eu ter, né, porque eu aumento a minha base de dados, aumento o meu aprendizado, né, eu ter um cross-language entre português e inglês. Até aí tudo bem. Mas na hora que você bota ali línguas não tão próximas e o negócio fica mais competitivo, Árabe, aí, por exemplo, né? aí fica todo mundo assim, what the fuck que acontece? Que merda que tá acontecendo aí que ninguém sabe, entendeu? Uhum. E nós estamos exatamente nesse momento agora, com os modelos tanto de voz quanto de linguagem, tá? E é muito curioso isso, porque claramente a barreira ainda é de dado com hardware. Ou seja, nós ainda não atingimos o limite do que dá para fazer. Ok. Ou seja, se você socar mais dados, tiver mais máquina, você vai continuar melhorando. Entendeu? Aí, enquanto a gente está aqui otimizando o que já se mostrou viável, o negócio continua subindo. Então a gente deve ver bastante novidade agora nos próximos anos, né? Certamente. Ok, Entendeu? ok. Porque aí, vamos dizer assim, tá um joguinho sem graça agora, né? De só quem tem clusters gigantescos, mas já viabilizou muita coisa, né? Hoje, eu lembro que, assim, 2 anos atrás, extração de entidade nomeada, cara, assim, era 15% a menos do que a gente consegue fazer hoje. Então, é um gap muito grande para um curto espaço de tempo. E aí essa questão do cross-language aí é o mais bizarro, assim. O que acontece então se eu botar todas as línguas? Uhum. Entendeu? Só não fizeram isso porque não tem máquina nem nesses grandes centros para isso.
E nem Entendeu? massa de dados, né? A Pra você ter massa uma de ideia, dados ainda dá para resolver. Mas lá o no Turing a problema... gente usa um modelo que é treinado em 150 linguagens. Aí, tá vendo? Qual Aonde, que é Vinícius? No Turing. É um modelo de embedding, né? Aí, tá vendo? Que coisa. 150, cara, é muito doido. Muito doido mesmo. E assim, no começo do ano era 15 idiomas. Aí saiu no final do ano versão nova, 150 idiomas. Daqui a pouco a gente vai começar a treinar com sânscrito, latim clássico. Pergaminhos. Isso. Né? Pegar os pergaminhos do Mar Morto para dar uma lida. Usar a Redigam para recuperar o pedaço que está faltando. É isso aí, entendeu? Tá bom. Então, por isso que eu entendo linguagem natural como uma barbada, entendeu? Claro que, assim, acertar o time exato disso é muito, depende de fatores incontroláveis, mas o pouco que se tornou acessível já viabilizou muita coisa, né? Então, e não tem perspectiva de que esse teto foi atingido, como no caso da visão. No caso da visão, para continuar evoluindo, você tem que ter uma mudança de direção, de uma novidade muito disruptiva. Tá? Tem alguma coisa nesse sentido com a questão do Transformers invadindo as imagens, né? Mas ainda sem muita clareza sobre isso. Né? Eu, particularmente, acho que vai. É só uma questão de resolver o custo computacional envolvido. O Transformer é muito mais caro computacionalmente do que a convolução. Né? E isso é o grande entrave atualmente. Então, fizeram aí vários experimentos, etc., mas a imagem era 16 por 16, entendeu? Uhum. Então, uma imagenzinha Agora, pequenininha. Anderson, uma outra coisa que eu vi há um tempo atrás aí, rolou em algum dos grupos, foi um trabalho de aprendizado baseado com poucos parâmetros, né, para a visão computacional. Essa também deve ser uma tendência a acontecer no futuro, não? Sim, exato. Você aprender com menos dados e com menos parâmetros. Uhum. Essa é a bola da vez, assim, né? Aprender com menos parâmetros é mais fácil do que aprender com menos dados. Tá, ok. Hoje, tá? Mas de qualquer forma, qual que é o porquê dessa colocação, né? Quando a gente fala de visão computacional aplicada à medicina, que é o caso da DataLife, por exemplo, o grande desafio é que os datasets que o pessoal tem 1.000 exemplos, 300, 500. Isso, na verdade, não faz nem cosquinha, né? Isso, exato. Só que é mais difícil, né? A gente ainda lembrando que, assim, não só redes neurais, né, mas até dados tabulares, são técnicas que funcionam à base de gradientes, né? Gradientes são técnicas de primeira ordem. Você tem uma estimativa do que é ali a direção de decaimento do seu erro. Uhum. A gente não tem hardware para fazer segunda ordem e dificilmente vai ter sem computação quântica. Entendi. Aí muda todo o cenário. Mas enquanto a gente estiver preso aí nessas técnicas de primeira ordem, a falta, poucos dados sempre vai ser uma barreira. Entendeu? Porque você pega ali poucos exemplos, vai montar uns perfis de resposta do erro, e aí a direção ela vai apontar para o que é o retrato daqueles poucos dados que você tem. Uhum. Não dá para construir outro paradigma. Eventualmente aquilo não tem representatividade de fato, né? Não tem. Agora, o único caminho que eu acho viável, assim, pensando rapidamente aqui com os meus botões, é se você consegue, né? No caso da visão computacional, Data Augmentation ele ajuda bem, né? Mas em Natural Language
não, apesar de ter vários trabalhos, nenhum é convincente. Entendi. Nenhum deles. Apesar de ter o cara se esforçando lá para, eu ganhei 3% aqui, mas na hora que você vai ver mesmo. É 3% nesse pequeno detalhe, nessa situação específica, né? Tá bom. Exato. E aí, tanto áudio, texto e dado tabular, para esses casos da Augmentation, eu não vi ninguém ser convencido, assim, de uma forma séria. Entendi. E isso esvazia um pouco. Opa, desculpa. Quem estava falando? Eu ia falar, tio Celso. Marco. Pode falar, Marco. Opa. E aí, Anderson? Bom? Nossa, você está a 10 quilômetros do microfone? Tô? Ah, calma aí. Tira o capacete. Tô na moto. Não, melhorou? Barbaramente. Sim, agora Tá. tá bom. Eu queria só levantar um ponto assim que recentemente eu estava refletindo sobre, que é a sensação de que primeiro, que a quantidade de estado da arte que sai todos os dias é absurdo, e já nem sei realmente se é estado da arte ou não. E aí até um ponto que é como que você acompanha, ou se você consegue acompanhar de perto essas evoluções que acontecem no tipo, putz, NLP. Eu e o Vinícius, a gente fica doido lá trocando link de coisas que parecem importantes e tal, porque pela introdução do artigo, putz, estado da arte, agora vai. Então, esse é um primeiro ponto assim que eu queria ver sua experiência. E um outro é que o resultado que sai no artigo, ele parece estado da arte só no que está no artigo. Mas quando você traz para a vida real, é sempre um resultado bem inferior que quase nunca você consegue aplicar e ter aqueles mesmos resultados e tal. Essa diferença, se ela é algo específico do NLP ou nas outras áreas também passam por isso e tal, isso é uma característica. Mas esses Nas dois pontos, outras assim. áreas passam por isso, sim, tá? Por quê? Você trabalhar na fronteira do conhecimento é, acima de tudo, convencer, tá? Uhum. Então, como que você defende um doutorado? Cara, ninguém tem certeza de nada. Você vai pelo seu poder de persuasão e de convencimento. E aí, esse é o modus operandi da ciência. E aí isso dificulta o transporte desse conhecimento para quem não vive a ciência. Por isso que sofre-se mais. Agora, o que tem acontecido em NLP é que o negócio está tão frenético que nem o cientista consegue acompanhar. Entendeu? Eu tenho tentado, mas enquanto eu construo um julgamento de uma coisa, aparece outra. É um negócio perturbador, eu diria. Tá? Sim. Isso assim, né, convenhamos, eu sou mais acostumado a lidar com isso, né? Agora, o ponto-chave é que talvez assim a dica para mitigar isso um pouco de você ter janelas de oportunidade de teste, né? Porque como a ciência ela não está muito preocupada em colocar em produção, né? E você está, você precisa ter o tempo de maturação do que está fazendo, entende? E esse tempo de maturação é ter um produto, né? Então realmente não dá para ficar pulando de galho em galho, né? E aí cabe, talvez, a eu diria que, pelo menos no seu caso, você tem uma situação que é menos dramática, porque você convive com pessoas que estão perto. Então, você não vai ser o primeiro a adotar, mas você vai adotar rápido, o que é bom. Uhum. Entende? Agora, pensa quem não tem acesso a esse tipo de pessoa.
Não é muito mais desesperador, Você é louco. né? Sim, sim. Porque, querendo ou não, você vai ali, conversa, o que você acha, você consegue fazer um spread desse julgamento, né? Então, apesar de ser um pouco desesperador, é uma situação mais favorável, tá? Uhum. Você só não pode entrar muito em parafuso, em querer ser o primeiro em tudo, aí realmente fica muito complicado. Exato. E é tentador, porque sempre que sai alguma notícia nova, você, putz, parece muito bom. E aí você vai cada vez adicionando mais coisa na fila e realmente, se não tiver um bom filtro. E aí isso é até uma discussão que a gente teve internamente. Pô, a gente precisa conseguir, no mínimo, conseguir testar e não aprovar rapidamente. Mas aí você corre o risco de ter olhado rápido demais e também não ter visto a oportunidade a longo prazo, mas pelo menos um ponto assim que a gente tem batido muito pelo mínimo, tem que conseguir testar rápido e falar que não é bom. Exato, exatamente. Isso é uma boa Professor, receita. falando aí sobre experiências, sobre notícias animadoras, sem querer acender nenhuma faísca de esperança aí do carequinha que mora no Canadá, mas o Muzero não seria aí uma faísca de esperança para o aprendizado em reforço? Sim, é uma faísca de esperança, sim, tá? O Zero, gente, é um modelo de One Zero Shot Learning, sabe? O que é o Zero ou Few Shot Learning? É você construir modelos grandes, gigantescos, e aí ou você precisa de uma época ou duas épocas, ou nenhuma ali para ir com uma tarefa mais específica, tá? Mas, assim, em produção, eu acho que o caminho que isso tem que tomar é o que a gente chama de destilação, né? Que é um modelo grande ensinando um pequeno. Fora disso, acho difícil. Posso estar errado. Tá? Porque nessa zona aqui é tudo palpite, gente. Mas realmente é uma das coisas que podem acender essa viabilidade, sim. E aí, Professor, pessoal? seguindo uma pergunta aqui, seguindo em cima do que o Marco trouxe também, né? Saindo um pouco da esfera de empresa, né? Passando mais para o lado acadêmico, mais para o lado do seu laboratório, por exemplo. Como está tudo avançando, como o Marco disse, o estado da arte avança tão rápido e surge coisas que é difícil de acompanhar, como é que você consegue definir que tipo de teste você vai conseguir trabalhar dentro do seu laboratório? Como é que você escolhe uma ideia para, dali um mês, alguém não saiu um paper novo daquilo? Ótima pergunta. Então, eu leio por semana aí uns 30 white papers, tá? Por semana. Várias listas de alertas que eu criei, que eu fui amadurecendo. Acertei, diria aí uns 80% do que aconteceu aí nos últimos anos. Alguns que eu acertei bem. De que o Lecon propôs um modelo novo lá que usava poucas imagens. Eu tive essa discussão aqui no laboratório, inclusive com caras muito bons que, não, eu tenho que fazer isso. Eu falei, eu acho que não. Eu estava certo. Realmente não vingou, não é tão generalizável quanto os resultados preliminares. Acaba que, assim, a dependência de experiência e raciocínio lógico é muito sensível nesse caso. É muito complicado lidar com isso. E aí você. Por quê? Porque você tem que julgar os fundamentos que estão por trás daquilo, não é só os números da tabela, entende? Essa é a canseira. Porque número, todo mundo vai espremer um número ali para sair alguma coisa. A Tem que achar ciência. o que a pessoa não te contou, né? Achar o que Exato. ninguém te contou. Então, assim, Transformers foi um que eu acertei.
Eu criei um grupo de linguagem natural, mesmo no contexto científico, isso é um suicídio, porque você precisa, na ciência, ser verticalizado. O que é ser verticalizado? Eu não sou especialista em visão, eu sou especialista em detecção semântica embarcada. Aí eu sou um cara autoridade naquele assunto. Quanto mais eu abrir, mais fraco eu fico na ciência. Entende? Entendi. E foi muito difícil lidar, tem sido muito difícil lidar com isso durante esses anos, né? Mas a oportunidade está lá e você fica agoniado, né, de vê-la passando. Então, assim, primeiro, ler muito, porque aí você vai conseguir relacionar coisas não óbvias. Então, quem não lê muito e tem uma certa preguiça de ler, isso vai ser uma barreira intransponível, na minha opinião. Tá? O outro ponto é que, no meu caso, assim, eu tenho, desculpa a piada, tá? Mas é que eu tenho um exército de minions. Né, Minions? Cadê quem mais aqui? Deixa eu ver. Nigel, né? Cadê eles? Deixa eu ver aqui. Metade do chat aí é Minion. Pois é. O que isso significa? Que a gente consegue construir uma visão do todo, né? O que é a visão do todo? Tem muita coisa que a gente testou que deu errado, mas algumas dão certo. E aí essas que dão certo, elas são escaláveis para todo mundo. Entende? Então, quando a gente fala de modelos de negócio como o da DataH, isso fica muito interessante. Por quê? Porque, de alguma forma, você tem que ter um certo hub do conhecimento. Entende? Por quê? Porque boa parte não vai dar certo. Mas o que, isso parece interessante, isso tem que ser disseminado. Entende? Sim, faz sentido. Por quê? Porque, por mais que um seja linguagem natural, o outro seja visão, o outro sei lá o quê, outra imagem, o outro é dado tabular, mas no final é tudo dado. Como é que você faz uma curva Roque de multiclasse? É um problema em comum para todos. Entendi. Então, Tem você assuntos que talvez... passam por todas as áreas, né? E aí você vai usando isso de fio condutor para conseguir, todo mundo está atrelado ali, e aí você consegue usar isso para definir o que vale a pena, o que não vale a pena, porque tem coisa que foge completamente disso, e aí, a chance de... Porque todo mundo vai seguir essa mesma proposta, a mesma ideia, né? Vai pegar alguma coisa que de fio condutor que passa por visão, que passa por LP, e aquilo vai servir de imã para juntar, para puxar as técnicas, né? Exatamente. Entendeu? Então, esse mundo digital tem meio essas características. Quando a gente fala de IA, né, carrega isso. Tudo é muito escalável. Então, o que você precisa fazer? Não depositar todos os ovos na mesma cesta, ter o intercâmbio de conhecimento na medida do possível, para aquilo que mostrar viabilidade, você consiga fazer um share, né, ágil sobre tudo que está sendo feito, entendeu? Professor, fazer uma pergunta em dois pontos que você comentou, né? Sobre que hoje, quando você vai treinar a imagem, o grande problema é ter dataset grande. E você falou que não apostou aí no com respeito dos few shots da vida. Como que você acha aí como vai ser essa pesquisa? O pessoal vai investir mais nessas técnicas de few shots? Porque o poder computacional, a gente viu que, dependendo da rede que você vai treinar, realmente está complicado hoje. É uma área para se investir? Eu acho que, no caso da visão computacional, o investimento tem que ser por nicho agora, entendeu? Não apostaria muito nessa questão de como treinar com menos imagem, tá?
Mas, tipo assim, como resolver um problema que tem um sol contra a câmera? Entendeu? Porque aí são problemas de aplicação. E aí, em visão computacional, os problemas são mais de aplicação, não são problemas fundamentais. Entendeu? E aí, eu acho que esse pedaço a gente tem que deixar esses grandes laboratórios fazerem por enquanto. Tipo assim, eu consigo definir um Transformers para imagem? A gente vai saber rapidamente sobre isso, quando der certo. Legal. E na verdade, o grande esforço mundial hoje, tá? Não, assim, até eu estava apertando por causa que comentou, né? Tudo que você vai treinar para imagem, você tem que ter um caminhão de imagem, senão não adianta. E o que a gente vê dos clientes é sempre diferente isso, né? Você falou 1000 imagens, mas não falou, é de todas as labels, né? Não é uma label. Então, é complicado você treinar datasets minúsculos, aí você chega, o que também eu acho que ferra muito essa área de IA, né? Aí o nego vai lá, treina uma IA para Covid com 300 imagens, 1000 imagens. Minha rede, 99% de acurácia em cima de raio-x. Nem o radiologista consegue enxergar no raio-x se tem ou se não tem Covid. Exatamente. Exatamente. Mas, assim, o que acontece, né? Por isso que eu gosto de falar muito de digitalização junto, né? Você vê que o problema de não ter dado é um problema de digitalização da empresa. Digitalização do setor. A saúde, por exemplo, é uma piada com isso. É despreparo, né? Você, pelo menos assim, todos que eu vi até agora, não só saúde, mas você vê, o cara fala assim, eu tenho tudo. O que você precisa de dado? Tenho tudo. Só que na hora que o cara te traz, você vê que o cara não tem nada. Ele acha que ele tem alguma coisa. Exatamente. E esse aí, Piovan, é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Para trabalhar junto com os clientes, principalmente na área da saúde. Além disso, a área da saúde é uma zona, né? Aí você foi até educado. Mas, ó, tem uma coisa que o Anderson falou ali, o Celso, que eu acho que, assim, que dá para quebrar com uma aplicação que ele falou. Igual, assim, não só a imagem contra o som, né? Mas, no caso nosso, diferentes resoluções, não, mas qualidade de imagem por máquina. Isso deve dar para resolver com alguma técnica, alguma coisa, para tentar resolver, focar nisso. Porque hoje a gente também tem um problema no determinado aparelho, na hora que você troca o dataset para outro aparelho, outro tipo de resolução, outro histograma, aí a rede já não fica mais boa. Aí você tem que treinar para aquele aparelho também. Na saúde, Giovanni, eu pessoalmente eu aposto em duas coisas quando a gente olha para a imagem, tá? A primeira coisa é não usar visão computacional para fazer laudo, mas só para fazer triagem. Porque aí você tira aquele puta desconforto que o radiologista tem. E quando você faz triagem, você tira uma carga de trabalho das costas do radiologista. Quando você fala que vai fazer laudo, você arranjou um inimigo. E é um inimigo poderoso. É o cara que vai te derrubar. Exatamente. E do corporativismo, né? O que é pior. Então, essa é uma questão. E a outra, que você falou que tem muito sentido, tá? Que é conseguir, de alguma forma, ter o algoritmo inserido dentro do equipamento, ou pelo menos já pegando a imagem praticamente crua, chegando no servidor, para você avaliar a qualidade da imagem e não deixar o paciente sair da sala de radiografia, né, de radiologia, antes de avaliar, tendo um exame que não foi bom, entendeu? E o grande projeto que eu queria ter andado com ele mais nesse aspecto é fazer isso dentro do caminhão do Hospital de Câncer de Barretos. Porque aí não deixaria a mulher embora antes de ter a mamografia direitinho. E até, se possível, indicando se precisa de uma magnificação ou não. Isso, se a gente conseguisse fazer isso, cara, isso ia ser um caso assim inédito em âmbito mundial.
É bom que aí você padroniza tudo, né? Fica Isso, mais você já fácil. garante na origem, né? Você garante a qualidade, quer dizer, a imagem vai ter qualidade já na partida. E esse é um puta de um problema também. Você imagina, né, os aparelhos de raio-x que devem ter espalhado pelo Brasil. Modernos, atualizados, com boa manutenção, calibrados. Não, A isso gente que tava... tem o ser humano ali na frente para laudar, né? Não é só falar dos equipamentos, tem equipamento ruim, mas aí depois você tem aí o cara que está lá na frente para laudar, né? Isso, você pode ter radiologista que está cansado, o cara que está puto da vida, o cara que acha que tinha que ganhar mais, né? E aí vai embora, e toca o barco. Ou o hospital que não quer pagar o radiologista, né? Faz a radiografia e manda para o clínico geral. Isso. Assim, a saúde, em termos de uso da inteligência artificial, para mim, é a grande vedete dos próximos anos, né? Em termos de fazer a aplicação. Só que, cara, a barreira de entrada é muito, muito, muito grande. E é essa luta que a gente está tendo, né? Com técnica, com modelagem, é um louco. E com um conjunto de profissionais que tem uma... Eles têm um quê de ciência também, né, Anderson? É diferente do engenheiro. O engenheiro vai lá e aplica o que ele aprendeu. O médico não, ele tem aquela coisa da pesquisa, de publicar trabalho, de não sei o quê. E aí, você com certeza tem muito pseudocientista no meio dessa história aí que vai atrapalhar tudo. Exatamente. Bom, senhores, só nós aqui que estamos falando, vamos lá, moçada, aproveitem. Só mais um comentário, Celso, desculpa te interromper, mas o professor falou está fazendo, por exemplo, uma detecção de objeto e a imagem contra o Sol, né? A gente não teve Nanolink contra o Sol, mas no caso a gente estava resolvendo com uma POC aqui e a gente precisou, calhou da gente ter que fazer um OCR do timestamp que aparecia numa câmera de segurança, sim, para encurtar a história. E atrás do número tinha uma feira na rua, tinha uma das barracas refletia o sol no número. E aí aquilo errava tudo. Então, quando não tinha feira e não tinha barraca ali, dava certo. Aí, no dia, no horário da barraca do sol, você olhava lá, ela refletia, ficava tudo a mesma cor dos números ali. E assim, é um problema fácil de resolver, e aí puxando do que o professor falou lá no começo, né? É fácil de resolver, mas no tempo que a gente precisa, né? Porque precisa se rodar até no tempo inferior aos 30 FPS da captura da câmera, porque senão a gente atrapalha o pipeline como um todo. Então, assim, o problema é simples e é até resolvido em outras situações. Mas para esse específico, a gente teve que dar várias voltas até achar uma solução que ficou o melhor para aquilo ali, para conseguir andar com o restante, né? Mas no mundo real acontece dessas coisas, a barraca da feira te atrapalha. Então, mas aí, o Diego, eu acho que é um outro paradigma também que a gente tem que pensar, né? Quer dizer, o pessoal acha que porque você está usando IA, você vira um super-homem. Quer dizer, se nem um ser humano conseguiria ler o número com a barraca lá refletindo, por que o diabo do meu algoritmo tem que conseguir ler aquela bagaça? Bem lembrado. Sim, sim. E aí atrapalha porque, assim, a fonte, o 6 com 9 é parecido, que é parecido com 3 com 8, assim, os números são parecidos, as cores parecidas. Um ser humano consegue até ver, viu, Celso? Mas a hora que coloca para o algoritmo, a confusão é bem clara entre os números que são parecidos, justamente porque o 0 e 1, quando você põe o fundo da mesma cor, eles viram a mesma coisa. Então, pelo formato, né, a posição que eles foram construídos. Mas, assim, é só como é curioso, que são coisas que você não pensa tanto, vou fazer uma série aqui, tá fácil, tá resolvido, tem pronto no mercado. Mas aí tem, coisas que acontecem no mundo real, né, que você fala, quando que eu imaginar que barraca de feira ia me atrapalhar? Exato. Se você falar isso para academia, ela vai dizer assim, não, você deve estar brincando comigo. E até por conta desse tipo de coisa, e de não ter os ambientes de simulação,
na minha opinião, né, e eu já ouvi outras pessoas falando sobre isso, o veículo autônomo, 100% autônomo, ainda vai demorar um pouquinho, né? Uhum. Sim, Exatamente. sim. E a questão é, ó, o problema não é o número, o problema é pegar o número em 5 milissegundos, o número certo. Isso que é o problema, ó, cada vez mais rápido, né? Porque, por exemplo, nesse caso do cliente, né, é mais do que a gente atender, porque eu vejo, tem o desafio de fazer o modelo atender o streaming em tempo real, 30 FPS, por exemplo. Aí tem outro, tudo bem, eu consigo em tempo real para uma câmera. Esse cliente que a gente começou a fazer a POC, ele tem 2.000. Então, aí já são outros desafios que estão atrelados. Então, é mais do que o tempo real. Você tem que fazer o tempo real para uma quantidade imensa de câmeras, né? E aí o problema só vai escalando. Sim, sim. É a maldição da dimensionalidade, né? Sim, sim. O Vinícius passou por isso, né, Vinícius? Com a Votorantim. Tudo Todo mundo bem funcionava pior muito agora. bem. Tinha muitos dados. Era 2 milhões, todo o projeto agora tem 40. 40, aquele do Magel? Super Votorantim. É só 40 milhões de itens. Tá bom, né? O problema é que eu fiquei um ano resolvendo, agora é 40 vezes maior. Não, mas isso chama experiência acumulada, Vinícius. Você já sabe o que não fazer. Você é um cara bom, você vai resolver, já resolveu primeiro. Só não sei como resolver, sei o que não fazer. O que fazer ainda não descobri, não. E aí, pessoal? Pessoal, eu tenho mais um comentário aqui, não é da minha área, André Barros aqui da Cinca. Mas com relação à área de medicina, área de saúde, né? Eu acredito que para esses problemas que tem de protocolo e tudo mais, o Conselho Federal de Medicina, não sei, alguma autoridade, né, da área, ele precisaria fiscalizar mais e cobrar mais essas maneiras de ter uma maneira rígida aí de controlar os protocolos e equipamentos, né, dos lugares. Então, acho que é uma autoridade interessante de estar em contato justamente para poder conseguir padronizar isso. Mas eles também estão passando por vários problemas éticos na medicina, né, com relação à parte de tecnologia. Não só na área de visão, só que a medicina, ela está para mudar muito com o novo marco da DeepMind, né, não sei se todos viram aí. Ela conseguiu descobrir as estruturas, ela consegue descobrir de uma maneira mais rápida aí a estrutura de proteínas, né, isso pode impactar muito futuros exames e descobertas, né, na área de saúde. Só que, assim como isso daí, né, o sequenciamento genético, que já tem hoje muito estudo e desenvolvimento nessa área, né, ele também envolve muita barreira ética, né, e o sequenciamento genético em si, ele pode ajudar muito a selecionar grupos de riscos, né, de pessoas. Por exemplo, o COVID agora, tem algumas pessoas que têm alguns genes que eles são mais suscetíveis a desencadear reações mais fortes, né. Então, nesse caso, por exemplo, se conseguisse mapear, né, de certa maneira, uma pessoa que acha que é saudável, ela poderia muito bem estar no grupo de risco, né? Porque teve caso, inclusive, que eu tenho alguns amigos na área, que descobriram que, por exemplo, o professor de academia, que é super saudável, ele teve lá um monte de problema, um monte de complicação, e ninguém diria que ele tinha problema de risco, né? Mas com certeza tem algumas coisas genéticas que influenciam nisso. Só que hoje não dá para mapear isso porque ainda tem o dilema ético, né? Então, Assim, ó, tem um monte de coisa acontecendo, né, nesse mercado. Quando a gente fala em genética, na verdade você está falando em medicina de precisão, né? De certa forma. Tem um experimento, por exemplo, que está sendo conduzido em Guarapuava, no Paraná. Eles vão fazer o sequenciamento genético de toda a população da cidade e o acompanhamento clínico dessa população durante 10, 15, 20 anos. Tá? Então, você vai poder analisar o efeito da carga genética e o efeito, né, de alimentação, de exposição a diversos fatores dentro dessa população num largo espaço de tempo. Isso é um experimento que ninguém fez no mundo ainda. Tá? E, obviamente, essa base de dados, né, ela vai valer
muito, muito, muito dinheiro. Inclusive, a gente está falando de uma população com uma variabilidade genética alta, que é o caso do brasileiro, né? Mas sim, o André, e mesmo em relação aos protocolos, cara, quando você começa a conviver com o pessoal da área de medicina, tem umas coisas assim que dá arrepio, tá? Você fala assim, mas tem o protocolo XYZ, aí o médico fala, eu não uso essa porcaria não, isso não Tira funciona foto para do mim. celular. Tira foto com o celular, manda pro colega, sabe? Umas coisas assim, o outro vai dar o diagnóstico olhando a foto a radiografia. Muda a qualidade da câmera e tudo, né? Da lente. Já descaracteriza bastante coisa. Então, assim, tem muita coisa que é bem... acho que experimental, a gente podia usar esse termo, né, Anderson? Sim. Meio Mas é que empírico. assim, quando você fala em regulação no Brasil, ela só serve para uma coisa. Cobrar duas. Cobrar propina e atrapalhar o progresso. Com certeza. Hoje na saúde, a saúde ela não é comandada por gestores, ela é comandada por médicos. É o mesmo problema de você ter professor como reitor. Mesmo. E aí, qual que é o medo? A preocupação lá, eu posso te garantir isso por estar cercado de vários deles, não é assim, poxa, a tecnologia vai nos ajudar a tratar melhor. Não, puta, o valor do meu plantão vai cair, eu estou virando commodity dentro da saúde. E de fato, viu, Anderson, você pega o caso lá da Beneficência Portuguesa, que é o nosso cliente, o hospital era deficitário até 4 ou 5 anos atrás. Hoje ele é superavitário, né? Está sobrando dinheiro, mas quem é o CEO do hospital é uma administradora profissional que resolveu tratar o hospital como negócio. Exemplo, a telemedicina, né? A telemedicina é exatamente isso. Já pensou você poder consultar com um médico em qualquer cidade, em qualquer estado, você poder escolher? Eles estão morrendo de medo disso. Isso foi uma piada no início de 2020, né? Lembra que acho que foi no final de 2019, o Conselho Federal de Medicina soltou uma normativa regulando a telemedicina. Um mês depois, eles cancelaram a regulação. E aí, conversando com alguns médicos, eles falaram que isso foi pressão dos conselhos regionais de medicina. Porque o profissional vira commodity do processo. Uhum. Ele não é mais o centro do processo. Professor, é o Thomas aqui. Fora que nessa área de medicina a gente vê muita falta de competitividade, né? Os próprios médicos, você não pode dar um review para um médico e falar que aquele médico é ruim. O médico em si não pode fazer uma propaganda tentando fazer uma consulta gratuita para poder agradar mais pessoas e gera uma série de problemas que encarece a saúde e todo mundo fica sem saúde boa aqui no Brasil. Isso diminui a qualidade como um todo, né? Se tivesse algum aplicativo, falasse, aquele médico é ruim, não vai com ele, consulta com aquele médico que tem melhor popularidade, onde atende melhor as pessoas e tudo mais. E a telemedicina podia vir, né? Tipo um Uber dos médicos, assim. Ô, Thomas, só para pensar no seguinte, ó. Se você for fazer um ensaio industrial de resistência de material, ok? O laboratório que vai fazer isso, o cara tem que ter um monte de equipamento, tem que passar por um processo de acreditação, ok? E ainda dependendo do que for, ele tem que ter uma licença especial para poder trabalhar com certificação do Instituto Nacional de Pesos e Medidas e os cambal, beleza? Uhum. Aí você vai no médico, o cara fala assim, eu quero um ecocardiograma de esforço, um Doppler, não sei o quê. Mas, vai nesse laboratório aqui que eu confio no resultado dele. Ele acabou de dizer o seguinte, os laboratórios, cada um faz o que querem. Bem assim, nesse meio. Encarece tudo, né? Deixa tudo caro. Não é só encarecer, cara. Mesmo assim, você sabia, por exemplo, que o paracetamol, que é o principal
analgésico que a gente tem, quase todo remédio brasileiro, principalmente depois que começou a dengue, o pessoal tirou a aspirina da jogada, né, o ácido acetil salicílico, ele, para algumas pessoas, ele causa hepatite medicamentosa e que a pessoa morre em menos de 12 horas. Não sabia. Pois é. E os caras tomam assim a rodo, né? Você vê carrinho cheio na farmácia vendendo a R$1. Isso. Desde Engov, que tem paracetamol, até remédio para crianças está mal, tá? E assim, é porque na média você vai ter muito pouco óbito. Sim. Meio estilo da vacina, né? Tipo, gera um benefício gigante para todo mundo e um ou outro alguém vai morrer ali dos efeitos colaterais. Mas vale a pena ser aplicado. Enfim, né? Só colocando um detalhe sobre imagens aí em geral, aqui o Matheus da Cinca. Realmente, muitas vezes, o problema está na captura da imagem, né? Às vezes você já está trabalhando com um dado danificado. Então, realmente, na parte de imagens médicas ali, você trabalhar junto com a empresa que desenvolve o equipamento, ou uma forma de você estar lá dentro daquele equipamento, ajudando na captura da imagem, sabendo como tratar esse dado lá na raiz, isso já pode resolver muitos problemas. No lado da Syncer também, com relação a imagens, com exposição ao solar, por exemplo, a gente pode resolver isso colocando 2, 3 sensores com aberturas diferentes, né? Você põe lá um que está já com a capacidade aberta ali, para você não ter aquela demora na transição de um ambiente muito escuro para um ambiente claro, você põe lá um sensor que está com abertura já para ambiente claro, escuro, médio, e aí você soma essas imagens, você tem uma imagem mais pura para você poder trabalhar. Então, muitas vezes, realmente o problema está lá na origem, né? E a gente acaba sofrendo demais para poder resolver esse problema. E às vezes a gente, mudando o sensor, melhorando, colocando mais sensores, você consegue resolver isso aí na raiz. Na parte de imagens médicas já é mais difícil, porque você aqui no Brasil praticamente acho que não tem ninguém que desenvolve, né, equipamentos médicos para imagem. Então, trabalhar com essa empresa vai ser difícil. Tem uma empresa só, o Matheus. Ela foi uma empresa que foi vendida para a Philips e agora o pessoal comprou de volta. E é um pessoal que eles fazem aqueles aparelhos de raio-x para controle de acesso em presídio, esse tipo de coisa, e que agora eles também estão produzindo alguns equipamentos para imagem médica. Mas assim, é isso que tem no Brasil, tá? E esse mercado ele é dominado por 10, 15 empresas. Philips, Siemens, GE, enfim. Você conta, dá para encher os dedos na mão. Assim, não passa das 2 mãos a quantidade de players que tem nesse mercado. Então, esse é outro problema também. Sim. São muito poucos. A maioria estão na Europa, né? Siemens, tem a GE também, americanos. Então, realmente, trabalhar com eles é a mesma coisa que a Syncer tentar trabalhar com montadoras. Isso. Complicado. Alguma coisa vai ter que acontecer nesse mercado, tá? Isso não tem jeito. Porque, de qualquer forma, existe uma tendência de falência da medicina no mundo, né? Porque o custo da medicina, a cada ano que passa, ele está aumentando cada vez mais. E assim, ou você vai deixar um monte de gente morrer, ou a coisa vai falir de verdade, né? É o que a gente está vendo aqui com os planos de saúde. Eles não dão conta de manter, ainda mais se pega no caso da pandemia, né? O tanto de custo extra que cada plano de saúde teve. É só ver que, em média, aí, o reajuste dos planos foi de 30%, para um país que teve uma inflação de 4%. Então, se tem que otimizar a questão da saúde, e principalmente a prevenção. Porque depois que está doente, tudo fica mais caro. Sim. Enfim, né? Acabamos descambando para outro lado, né, Anderson? Olha que coisa.
E aí, Mas é senhores, mais alguma consideração? Eu sou a Samantha, eu estou começando há pouco tempo na área, né? E aproveitando, para não falar muita bobagem, eu lembro que o professor Anderson, acho que tinha um aluno dele que fez um projeto para identificar depressão através da voz das pessoas, né? E aí, na época, eu pensei em fazer um projeto pessoal, que eu conheço pessoas da família com depressão, em a inteligência artificial auxiliar o dia a dia e sinalizar momentos do dia que sinalizem picos de depressão, ansiedade, através da afeição, e eu queria saber se esse código está aberto. Não, ele não está aberto. A menina que fez a pesquisa, ela está analisando, assim, a última vez que eu conversei com ela, tá? Não tenho certeza disso. Ela está pensando na possibilidade de abrir uma startup, mas eu não sei, sinceramente, se isso foi para frente. Então, por isso que inicialmente o código não está aberto. Ah, beleza. Porque Mas eu posso eu pensei... Tá, beleza. Mas, de qualquer forma, assim, o que ela fez, pelo menos naquele momento, foi na linha do responder se dá para fazer. Eram áudios em inglês, não era em português. E aí, como era em inglês, ela tentava analisar somente a tonalidade da fala. Ela não analisava o conteúdo, entendeu? Então, tinha margem para tentar muitas coisas ali ainda. Então, porque o que eu percebo, na verdade, é auxiliar os psicólogos, né? Que nem a minha mãe, ela teve está um bom tempo. Só que eu percebo muito mais do que um médico o que causa ansiedade, por conhecer ela, né, ali o dia a dia, a vida inteira, e, sei lá, a inteligência artificial ali auxiliar em sons do ambiente, na afeição dela, até o raio-x, não, o ultravioleta dela, né, que eu sei que na nossa cabeça tem os momentos de tensão, né, e aí sinalizar, olha, agora você tem que perceber alguma coisa que você fez que deixou você um pouco mais tensa, mais alterada, até no pulso, batimento cardíaco, e através disso, passar por um psicólogo, olha, essa é a ficha dessa pessoa e teve esses momentos que causou ansiedade e possíveis depressão que você pode ajudar o seu paciente. É um projeto, assim, meio pessoal, né, bem longo, eu estou estudando sobre a depressão aí. Mas ele é bem desafiador, mas ainda tem que fazer muita coisa, assim, não está totalmente resolvido não, tá? E a gente tem tido uma evolução nos wearables também, né? E é algo que pode ser usado. Exato, isso é uma grande possibilidade, porque, assim, no início, a gente colaborava com um psiquiatra lá de São Paulo, só que ele fazia coleta de dados dele de acordo com a agenda dele, de consultas com os pacientes. E o processo ele é contínuo. Entende? Ó? Você está pegando só o spot, né? No momento da consulta. Exato. É o problema do cardiologista também, né? Ele só descobre que o cara está infartando na hora que ele chega infartado no consultório. Exatamente. Na verdade, o que eu percebo é que a pessoa ela está pedindo ajuda, mas nem ela tem que falar algo que nem ela sabe o que está acontecendo com ela, né? Então fica ali uma investigação. E aí um programa eu vi que a depressão e a ansiedade é um hábito de pensamentos negativos, enfim.
Mas aí também muda um pouco do assunto. Porque assim também, né, a depressão, quando você pensa em depressão e ansiedade, é um momento em que você sente uma determinada emoção, várias determinadas emoções num determinado momento, e aí você consulta, por exemplo, daqui 2, 3, 4, 5 dias. E até você ser consultado, você já melhorou, você já está achando que aquilo foi um probleminha, não foi nada. E aí você acaba não passando o que realmente aconteceu com o psicólogo. Nem tem isso. Então aí você chega no psicólogo já melhor, já não apresentando grandes problemas, grandes emoções tão fortes como você teve, e acaba mascarando um pouco, eu acredito. Para mim, a voz dele ficou cortando bastante. Mas de qualquer forma, é assim, antes da gente chegar no campo do psicológico, Samantha, ainda tem muito problema de ordem física para ser resolvido, né? A variação de fenótipo do ser humano é muito grande. Então, ainda vai ter que caminhar muita pesquisa coletando dados dos seres humanos para poder depois chegar numa coisa mais genérica. Essa é a minha opinião, tá? A gente ainda está muito no começo. Professor, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, não, beleza. Bom, rapidinho, sobre esse caso da depressão, a gente viu um paper uma vez que pelo modo da pessoa andar, daria para diagnosticar. Claro que é bem inicial, né? Mas só para ter uma ideia, através de câmeras mesmo. E voltando um pouquinho no assunto de visão, professor, a gente vê que visão computacional é uma área que cresceu muito ano passado, vai crescer muito mais esse ano, e ela tem muitas sub-áreas, né? Então tem reconhecimento facial, re-identification, tem o próprio Object Detection, Semantic Segmentation e outras coisas. Quais dessas áreas você acha que já está num ponto que a gente já consegue aplicar na vida real, por exemplo? Bom, em alguma condição, eu diria que todas. Para todas as condições? Não, senão não teria nem sequer oportunidade de produto envolvida, né? Já estaria tudo na prateleira do supermercado. Por isso que a área ela caminha para evoluções de nicho, né? Você só consegue fazer segmentação semântica depois que você resolve a detecção de objeto. Concorda? É muito mais difícil. Né? Você só consegue evoluir para segmentação de instância depois que funciona razoavelmente bem segmentação semântica. Você tem uma hierarquia de complexidade envolvida, né? E agora tem a panômica, né? Panomic, que você faz semântica e instância no mesmo modelo. Mas o mais consolidado hoje é objeto, por ser mais antigo, detecção de objeto. Só que as aplicações vão trazer novas inspirações de novas barreiras que precisam ser superadas. Por quê? Porque lá na ciência o cara ele não tem essa imersão, né? Então assim, eu consigo detectar objeto. Mas 30 objetos na mesma imagem em tempo real? Aí, mas você precisa desse jeito? Eu falei, Entendeu? Então, por isso que a visão ela vai para evoluções de nicho daqui para frente. Perfeito, muito obrigado. Mais aí, alguém? Pessoal? O Vila tem um jogo decisivo. Mas vai ser um clássico? Vila Nova A sorte é que ganhou um jogo improvável sábado, né?
Senão, no final dessa palestra aqui, a gente teria uma prova surpresa. Então, tchau para vocês. Obrigado. Eu já tirei minhas dúvidas aí também, já ouvi o que precisava também. Tô tranquilo. Por o Marcelo Noronha, que acabou de chegar, coitado, a gente gravou, tá, Noronha? Você vai poder assistir a gravação depois. Obrigado. Pô, a reunião foi sensacional com o pessoal lá da Canop, cara. Ah, beleza. Muito legal. Bom, então é isso, senhores. Vamos encerrar por hoje? Tranquilo. Valeu, gente. Anderson, assim, a gente só pode agradecer, né? É o máximo que dá para fazer nesse momento. Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. E pessoal, eu acho que foi assim uma grande oportunidade para a gente começar a dar uma levantadinha no véu do futuro mais próximo, né? Sim. Vamos ter aí capítulos interessantes acontecendo esse ano. Eu acho que a gente ainda não vai chegar no ponto de acabar com o distanciamento social, esse tipo de coisa. Pelo menos no primeiro semestre de jeito nenhum. No segundo eu tenho sérias dúvidas. Então, promover esses encontros, essa troca de informação, ela é muito importante para todos nós, né? Então, Anderson, obrigado. E, pessoal, até breve. Falou, rapaziada. Até mais. Valeu, professor. Um abraço. Até mais. Obrigado. Valeu. Um abraço, pessoal. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.